Em 1944, o Terceiro Reich já estava condenado. As derrotas militares se acumulavam. As cidades alemãs eram reduzidas a escombros e as linhas de frente se aproximavam rapidamente do coração do Império. Em qualquer lógica racional, o sistema de campos deveria ter começado a se dissolver. Mas a máquina nazista não funcionava segundo a lógica da derrota. À medida que o colapso se aproximava, o sistema não recuou. Ele se radicalizou. Os campos tornaram-se ainda mais superlotados, mais violentos e mais caóticos. A tentativa de esconder provas, preservar a ilusão de controle e continuar matando até o último momento produziu algumas das cenas mais brutais de toda a guerra. Este ato conta a história desse fim. Não como libertação imediata, mas como um período de desintegração, marchas da morte e assassinatos finais antes que os portões fossem finalmente abertos. Em 1944, a contradição central do sistema nazista atingiu seu ponto máximo. O Reich estava encolhendo militarmente, mas o sistema de campos continuava a se expandir. Não por força estratégica, mas por inércia ideológica e desespero administrativo. À medida que o Exército Vermelho avançava pelo leste e os aliados pressionavam pelo oeste, campos próximos às frentes de batalha começaram a ser evacuados. Prisioneiros eram removidos às pressas e enviados para o interior do Reich. O destino de muitos deles era Mauthausen. O campo austríaco transformou-se em um enorme receptáculo final. Transportes chegavam de Auschwitz, Sachsenhausen, Grossrosen e de dezenas de subcampos menores. Cada trem despejava milhares de homens e mulheres em um sistema já sobrecarregado. Barracões construídos para algumas centenas passaram a abrigar mais de 1000 prisioneiros. A fome tornou-se absoluta. A higiene colapsou por completo. Em Gusen, os túneis continuavam operando apesar do colapso evidente. A SS insistia na produção de motores de aeronaves, mesmo quando a guerra aérea já estava praticamente perdida. Prisioneiros trabalhavam em condições cada vez mais sufocantes, respirando poeira de pedra, com ventilação mínima e jornadas intermináveis. Em Grossrosen, o processo foi semelhante. À medida que o campo principal e seus subcampos eram evacuados, colunas humanas atravessavam estradas cobertas de neve e lama. Aqueles que não conseguiam acompanhar eram executados à beira do caminho. Essas marchas não eram improvisações caóticas, eram decisões conscientes. Não deixar testemunhas vivas para trás. Em Ravensbrück, a situação feminina atingiu um nível extremo. Mulheres deportadas após a revolta do gueto de Varsóvia, prisioneiras políticas francesas, judias húngaras e polonesas lotavam cada espaço disponível. A câmara de gás, construída no início de 1944, passou a operar com frequência crescente. A lógica era clara. Se não era mais possível explorar plenamente a força de trabalho, restava eliminá-la. Dentro da liderança nazista, ilusões conflitantes persistiam. Albert Speer ainda pressionava por produção máxima, acreditando que cada semana adicional de guerra poderia alterar o curso do conflito. Heinrich Himmler, por outro lado, intensificava a política de extermínio, convencido de que destruir os inimigos raciais do Reich era um fim em si mesmo, mesmo diante da derrota. Essa disputa se refletia diretamente nos campos. Prisioneiros eram forçados a cumprir cotas impossíveis e, logo depois, selecionados por estarem fracos demais. Produção e morte deixaram de ser alternativas. Passaram a ocorrer simultaneamente. Para os prisioneiros, 1944 marcou um novo estágio de terror. Não havia mais regras estáveis, por mais cruéis que fossem. A arbitrariedade dominava. Guardas agiam por medo, frustração ou fanatismo puro. A vida dependia cada vez mais do acaso. Um sobrevivente de Mauthausen recordaria: no fim, eles já não sabiam o que fazer conosco, e quando não sabiam, matavam. O sistema continuava funcionando, mas agora à beira do abismo. Cada transporte, cada marcha, cada seleção era um esforço desesperado para manter uma máquina que já não tinha futuro. O colapso havia começado, e ele seria acompanhado por algumas das piores atrocidades de toda a guerra.
À medida que 1944 avançava para 1945, o sistema de campos entrou em movimento. Não um movimento organizado, mas um deslocamento desesperado. Com o Exército Vermelho avançando pelo leste e os aliados rompendo as defesas alemãs pelo oeste, a SS recebeu ordens vagas, porém letais: evacuar os campos e eliminar evidências. Na prática, isso significou as marchas da morte. Campos inteiros foram esvaziados em questão de dias. Prisioneiros enfraquecidos, doentes, muitos incapazes de caminhar, eram forçados a formar colunas e marchar por estradas cobertas de neve, lama ou escombros. Não havia planejamento logístico real, pouca comida, quase nenhuma água, nenhum abrigo. A regra era simples: quem caísse, morria. De Gross-Rosen, dezenas de milhares de prisioneiros foram empurrados para o oeste no inverno de 1945. As temperaturas eram frequentemente abaixo de zero. Muitos não tinham casacos, luvas ou sapatos adequados. Guardas marchavam ao lado das colunas com ordens claras: manter o ritmo, custe o que custar. Aqueles que tropeçavam eram espancados. Os que não conseguiam se levantar eram executados à beira da estrada. Os corpos ficavam para trás, marcando o caminho como uma trilha de morte. Um sobrevivente lembraria mais tarde: a estrada inteira parecia um cemitério aberto. Cada quilômetro tinha corpos. De Ravensbrück, milhares de mulheres foram forçadas a marchar em direção ao norte da Alemanha. Algumas receberam pedaços de pão de civis que arriscavam punições severas. Outras eram expulsas das aldeias por medo ou indiferença. A solidariedade externa existiu, mas foi rara e insuficiente diante da escala do crime. Em muitos casos, as marchas eram interrompidas por bombardeios aliados. Colunas ficavam presas por dias, sem comida, expostas ao frio. A SS raramente organizava abrigo. A mortalidade aumentava a cada parada. Para os guardas, as marchas tinham uma função dupla: evitar que prisioneiros fossem libertados e transferir a responsabilidade da morte para o acaso da guerra. Na realidade, tratava-se de assassinato deliberado. Em várias regiões, moradores alemães testemunharam essas colunas passando por vilarejos. Alguns registraram o que viram em diários. Um civil escreveu: eles pareciam sombras humanas. Alguns sangravam pelos pés. O ar cheirava à morte. As marchas não tinham destino claro. Muitos prisioneiros eram levados de um campo evacuado para outro já superlotado, apenas para serem forçados a marchar novamente dias depois. O sistema girava sobre si mesmo, produzindo morte a cada movimento. Para os prisioneiros, o colapso do Reich não significava libertação imediata. Significava um último ciclo de violência extrema. O medo de ser executado por um guarda exausto e desesperado tornava cada passo uma aposta. Ainda assim, rumores circulavam. Falava-se do avanço aliado. Falava-se da queda de cidades. Falava-se do fim próximo. Esses rumores mantinham alguns em movimento quando o corpo já não obedecia. Um sobrevivente resumiu anos depois: marchávamos não porque acreditávamos em sobreviver, mas porque parar significava morrer agora. As estradas da Europa tornaram-se extensões dos campos, sem arame farpado, sem barracões, mas com a mesma lógica: aniquilar até o último momento. O sistema havia saído dos muros e, ao fazê-lo, espalhava a morte por onde passava. No início de 1945, enquanto o Reich se desfazia militarmente, alguns campos de concentração não foram evacuados. Pelo contrário, foram transformados em destinos finais, lugares para onde convergiam os restos de um sistema em colapso. Entre eles, nenhum simboliza melhor esse estágio do que Mauthausen. À medida que campos no leste eram abandonados, transportes chegavam quase diariamente. Trens superlotados descarregavam prisioneiros vindos de Auschwitz, Gross-Rosen, Sachsenhausen e dezenas de subcampos menores. Muitos já haviam sobrevivido a marchas da morte. Outros chegavam diretamente de campos evacuados às pressas. O complexo já não conseguia absorver aquele número de pessoas. Barracões construídos para cerca de 300 homens passaram a abrigar mais de 1000. Corpos se amontoavam no chão, entrelaçados,
incapazes de se mover. A fome atingiu um nível absoluto. A ração já mínima tornou-se simbólica. Em alguns dias não havia distribuição alguma. Prisioneiros comiam cascas de árvores, grama, restos de lixo. Alguns tentavam mastigar couro de sapatos. A fraqueza era generalizada. A higiene havia colapsado completamente. As latrinas transbordavam. O tifo espalhava-se de forma incontrolável. Doentes jaziam no chão, febris, cobertos de piolhos, sem qualquer assistência médica real. O Revier, o hospital do campo, tornara-se um local onde se ia para morrer. Ainda assim, o trabalho não cessou totalmente. Em Gusen, os túneis continuaram operando até as últimas semanas. Prisioneiros trabalhavam montando componentes de aeronaves, mesmo quando os bombardeios aliados tornavam essas instalações estrategicamente inúteis. A insistência em produzir era quase ritualística, uma negação da derrota iminente. Em Ravensbrück, a situação feminina atingiu um dos pontos mais letais de toda a guerra. O campo estava abarrotado de mulheres vindas das evacuações. A fome era tão severa que algumas morriam sentadas ou deitadas, sem sinais externos de violência. A câmara de gás operava quase diariamente. Guardas receberam ordens claras: reduzir a população antes da chegada do inimigo. O assassinato tornou-se ainda mais direto. Para os prisioneiros, o tempo perdeu qualquer significado convencional. Não havia mais semanas ou meses. Havia apenas manhãs sobrevividas e noites temidas. Cada amanhecer era incerto. Um sobrevivente de Mauthausen lembraria mais tarde: o campo já não era um lugar de trabalho ou punição. Era um lugar de espera pela morte. A disciplina da SS também se deteriorava. Alguns guardas desertavam. Outros tornavam-se mais violentos, descarregando frustração e medo nos prisioneiros. A coerência do sistema havia desaparecido. Mesmo assim, pequenos gestos de humanidade persistiam. Prisioneiros dividiam migalhas de pão. Alguns tentavam manter os doentes aquecidos com seus próprios corpos. Outros sussurravam notícias sobre o avanço aliado, mesmo sem saber se eram verdadeiras. Esses gestos não salvavam muitos, mas mantinham algo essencial: a recusa em desaparecer completamente. Enquanto isso, fora dos campos, o mundo se aproximava rapidamente. O Exército Vermelho avançava pela Áustria e pela Alemanha Oriental. Tropas americanas cruzavam o Reno. Cidades caíam uma após a outra. O sistema de campos estava encurralado. Mas, até o último momento, a máquina continuou a matar. Os campos do fim não foram desmontados. Eles foram consumidos até o colapso total. Nas semanas finais da guerra, quando a derrota alemã já era inevitável, o sistema de campos entrou em sua fase mais reveladora. Não houve tentativa real de interromper a violência. Não houve cessar-fogo moral. Pelo contrário, os assassinatos continuaram até o último momento possível. A SS recebeu ordens deliberadamente vagas: evacuar quando possível, destruir documentos, não deixar prisioneiros para trás. Na prática, essas ordens foram interpretadas como licença para matar. Em Mauthausen, mesmo com o colapso militar iminente, seleções continuaram a ocorrer. Prisioneiros judeus húngaros recém-chegados foram enviados diretamente para a câmara de gás em abril de 1945. O fato de a guerra estar praticamente perdida não alterou o procedimento. Guardas sabiam que os aliados estavam próximos. Podiam ouvir o som distante da artilharia. Ainda assim, executavam ordens como se o sistema fosse eterno. Era fanatismo e também medo de responsabilização. Em Ravensbrück, milhares de mulheres ainda estavam presas quando a SS começou a abandonar o campo. Antes disso, execuções aceleradas ocorreram. Grupos inteiros desapareceram nos dias finais. Algumas sobreviventes relataram que a câmara de gás funcionou quase diariamente até poucos dias antes da libertação. Em outros locais, a destruição assumiu formas diferentes. Documentos foram queimados, registros de mortes foram rasgados, barracões inteiros foram incendiados. Mas a tentativa de apagar provas foi incompleta. Corpos se acumulavam rápido demais. O sistema havia produzido mais morte do que podia esconder. Em Gusen,
Centenas de prisioneiros morreram nos túneis nas últimas semanas, sufocados, soterrados ou simplesmente abandonados quando o trabalho cessou. Alguns foram trancados deliberadamente em áreas subterrâneas, sem comida ou água. A intenção era clara: não deixar sobreviventes. A disciplina da SS desmoronava. Alguns guardas fugiam, outros permaneciam, tentando cumprir ordens que já não faziam sentido. A violência tornava-se errática, imprevisível. Para os prisioneiros, isso tornava cada dia ainda mais perigoso. Um sobrevivente recordou: sabíamos que eles estavam perdendo, e isso os tornava mais perigosos. Mesmo nesse caos, a ideologia não foi abandonada. Himmler continuava acreditando que eliminar inimigos raciais era um dever histórico, independentemente do resultado da guerra. Matar até o último dia era, para ele, uma forma de coerência. Essa decisão custou milhares de vidas adicionais. Quando os guardas finalmente começaram a abandonar campos como Mauthausen e Ravensbrück, deixaram para trás não uma estrutura ordenada, mas um cenário de morte absoluta. Corpos insepultos, doentes abandonados, prisioneiros fracos demais para se mover. O sistema não terminou com uma ordem formal. Ele simplesmente se desfez, esmagado pelo avanço militar e pelo próprio excesso de violência. Mas, antes de cair, matou o máximo que pôde. No início de maio de 1945, os portões de vários campos finalmente se abriram, não por decisão da SS, mas porque o poder que os mantinha fechados havia desaparecido. Para os prisioneiros, a libertação não chegou como um instante de alegria imediata. Chegou como confusão, incredulidade e choque físico. Em Mauthausen, no dia 5 de maio de 1945, tanques da 11ª Divisão Blindada dos Estados Unidos apareceram nas colinas ao redor do campo. Alguns guardas já haviam fugido. Outros permaneceram desarmados, aguardando o inevitável. Quando os soldados americanos atravessaram os portões, encontraram algo para o qual nenhum treinamento poderia prepará-los. Homens esqueléticos caminharam em direção a eles, muitos chorando, outros simplesmente olhando em silêncio. Alguns tentavam sorrir, mas seus rostos já não obedeciam plenamente. O crematório ainda estava quente. Pilhas de corpos jaziam em valas improvisadas. Um soldado escreveu para casa poucos dias depois: "Eu achava que já tinha visto tudo nesta guerra. Então vi Mauthausen, homens que pareciam ter saído de um pesadelo que nenhum ser humano deveria conhecer." Em Ravensbrück, libertado pelo Exército Vermelho em 2 de maio, o cenário era igualmente devastador. Milhares de mulheres permaneciam vivas, mas muitas estavam fracas demais para se mover. Outras jaziam mortas nos barracões, misturadas às sobreviventes. A distinção entre vivos e mortos era às vezes difícil de perceber. Em Neuengamme, tropas britânicas encontraram barracões cheios de corpos não enterrados. Muitos prisioneiros haviam morrido dias antes da chegada dos aliados, abandonados sem comida ou cuidados. Em Grossrosen, os soviéticos encontraram um campo parcialmente destruído, documentos queimados e pedreiras silenciosas, vestígios de um sistema que tentara apagar seus rastros. As primeiras ordens dos libertadores foram práticas: distribuir comida, água, cuidados médicos. Mas até isso se revelou perigoso. Após anos de fome extrema, muitos prisioneiros não conseguiam digerir alimentos comuns. Alguns morreram após comer demais, rápido demais. Médicos militares improvisaram hospitais de campanha, mas a escala da tragédia superava qualquer planejamento. Doenças como tifo, disenteria e tuberculose estavam fora de controle. Milhares morreram após a libertação, não por violência direta, mas pelas consequências acumuladas do sistema. Para os soldados aliados, o impacto psicológico foi profundo. Muitos relataram náusea, choque, raiva. Alguns choraram abertamente. Outros ficaram em silêncio, incapazes de processar o que viam. O cheiro era frequentemente mencionado, um odor de morte que impregnava tudo. Para os sobreviventes, a libertação trouxe um problema inesperado. O que fazer agora? Alguns tentavam contar imediatamente o que haviam vivido. Outros não conseguiam falar.
Muitos não eram acreditados de imediato. A magnitude do horror parecia inacreditável, até mesmo para quem o via. Uma mulher libertada de Ravensbrück escreveu mais tarde: "Estávamos livres, mas não sabíamos como viver fora do inferno. A liberdade não apagou o campo dentro de nós. A máquina nazista havia sido derrotada militarmente, mas suas consequências estavam apenas começando a se revelar. A libertação não encerrou a história. Ela abriu um novo capítulo, feito de trauma, silêncio e memória fragmentada. Nos dias que se seguiram à libertação dos campos, tornou-se evidente que abrir os portões não significava o fim do sofrimento. Para dezenas de milhares de sobreviventes, a liberdade chegou acompanhada de um novo tipo de dor: o colapso físico, o vazio psicológico e a ausência de um futuro claro. Em Mauthausen, hospitais improvisados foram montados às pressas. Médicos militares americanos enfrentaram cenas inéditas: corpos reduzidos a ossos, infecções generalizadas, feridas abertas há meses, órgãos comprometidos pela fome prolongada. Muitos pacientes não conseguiam sequer engolir água sem vomitar. Alguns morreram horas depois de serem libertados. Em Ravensbrück, o Exército Vermelho tentou organizar cuidados emergenciais, mas a escala da crise superava qualquer capacidade logística. Milhares de mulheres estavam debilitadas demais para se mover. Muitas não sabiam para onde ir. Suas famílias haviam sido assassinadas, suas casas destruídas ou agora pertenciam a outros. A libertação também trouxe desorientação total. Durante anos, os prisioneiros haviam vivido sob regras absolutas: horários impostos, ordens gritadas, punições imediatas. De repente, não havia comandos. A ausência de violência não era compreendida como segurança, era percebida como irreal. Um sobrevivente de Mauthausen escreveu: "Quando ninguém gritou pela manhã, achei que fosse uma armadilha." O trauma psicológico manifestou-se de várias formas. Alguns sobreviventes falavam compulsivamente, tentando relatar tudo de uma vez. Outros permaneceram em silêncio absoluto. Muitos sofriam de pesadelos constantes, revivendo seleções, marchas e espancamentos. A liberdade também trouxe uma pergunta devastadora: por que eu sobrevivi? A culpa do sobrevivente tornou-se um peso constante. Cada nome lembrado era um nome ausente. Cada corpo vivo carregava a memória de dezenas que não chegaram até ali. Enquanto isso, o mundo exterior começava lentamente a reagir. Jornalistas, fotógrafos e investigadores militares documentaram os campos. As imagens circularam, chocando populações que até então conheciam apenas fragmentos do que havia acontecido. Mesmo assim, muitos não acreditavam plenamente. Alguns soldados aliados relataram que civis alemães próximos aos campos afirmavam não saber de nada. Outros admitiam suspeitas, mas diziam não ter coragem de perguntar. O silêncio já começava a se instalar. Para os sobreviventes, esse silêncio era quase tão doloroso quanto o campo. Eles haviam sobrevivido, mas não encontravam um mundo preparado para ouvir. Em meio ao caos, surgiram as primeiras tentativas de organizar memória e justiça. Prisioneiros espanhóis em Mauthausen entregaram fotografias escondidas. Diários, desenhos e listas de nomes começaram a ser reunidos. Esses registros seriam fundamentais nos meses seguintes. Mas naquele momento imediato, a prioridade era simples: não morrer agora. A máquina havia parado, mas seus efeitos continuavam atuando dentro dos corpos e das mentes daqueles que restaram. A libertação não foi um ponto final, foi uma travessia, difícil, incerta e profundamente marcada pelo que havia sido vivido. Com o fim da guerra na Europa, surgiu uma pergunta inevitável: como responsabilizar um sistema construído para matar em escala industrial? A resposta foi lenta, fragmentada e, muitas vezes, insuficiente. Em 1945 e 1946, os aliados organizaram os julgamentos de Nuremberg, destinados a julgar os principais líderes do regime nazista. Pela primeira vez, crimes cometidos dentro dos campos foram apresentados diante de um tribunal internacional. Testemunhos de sobreviventes, documentos oficiais e fotografias
revelaram ao mundo a dimensão do horror. Auschwitz, Treblinka e outros campos de extermínio tornaram-se símbolos centrais nesses processos. Mas muitos dos campos que haviam operado sob a lógica do extermínio pelo trabalho receberam atenção menor. Mauthausen foi julgado em processos separados, realizados em Dachau. Guardas, médicos e oficiais da SS foram acusados de assassinato, tortura e crimes contra a humanidade. Alguns foram condenados à morte, outros receberam longas penas de prisão. O comandante Franz Ziereis foi capturado pouco após a libertação e morreu sob custódia após prestar depoimento. Suas declarações confirmaram o caráter sistemático do assassinato no campo. Em Ravensbrück, tribunais militares britânicos julgaram membros da SS, incluindo mulheres que haviam servido como guardas. Foi um dos raros momentos em que o papel feminino na máquina de terror nazista foi explicitamente reconhecido. Ainda assim, muitos responsáveis jamais enfrentaram um tribunal. Em Grossrosen e Neuengamme, a vastidão do sistema tornou a responsabilização ainda mais difícil. Centenas de subcampos, milhares de guardas, inúmeros colaboradores civis. A maioria nunca foi identificada. Outros retornaram à vida civil, protegidos pelo anonimato ou pela conveniência política da reconstrução do pós-guerra. A Guerra Fria complicou ainda mais esse cenário. Campos localizados em áreas sob controle soviético tiveram suas histórias filtradas por narrativas ideológicas. No Ocidente, a atenção concentrou-se em alguns símbolos, deixando outros no esquecimento. Para muitos sobreviventes, a justiça parecia distante e incompleta. Um ex-prisioneiro de Mauthausen afirmou anos depois: eles julgaram alguns homens, mas o sistema inteiro nunca foi levado ao tribunal. Além disso, o retorno à vida civil trouxe novas dores. Prisioneiros espanhóis libertados retornaram a uma Espanha ainda governada por Franco, onde seu passado nos campos nazistas era um tema proibido. Sobreviventes soviéticos, ao voltarem para a URSS, frequentemente foram tratados com desconfiança, acusados de colaboração simplesmente por terem sobrevivido ao cativeiro. Mulheres de Ravensbrück enfrentaram silêncio adicional. Muitas relataram que suas experiências foram minimizadas ou ignoradas por décadas, especialmente os experimentos médicos e a violência específica de gênero. A justiça existiu, mas foi parcial, tardia e seletiva. Ainda assim, algo fundamental havia sido conquistado: o reconhecimento oficial de que os campos não foram excessos isolados, mas partes integrantes de um sistema criminoso de Estado. Esse reconhecimento, porém, não garantiu memória duradoura. O próximo desafio seria ainda mais difícil: lembrar. Quando os julgamentos terminaram e a reconstrução da Europa começou, algo menos visível, mas igualmente poderoso, tomou forma: o silêncio. Não um silêncio absoluto, mas um silêncio seletivo. Algumas histórias foram contadas repetidamente, outras deixadas à margem. No imaginário coletivo do pós-guerra, certos nomes passaram a representar o Holocausto quase por completo. Auschwitz, acima de todos. Treblinka, Sobibor, Dachau, Buchenwald. Esses lugares tornaram-se símbolos universais do mal absoluto, e com razão. Mas essa concentração simbólica teve um efeito colateral profundo. Outros campos desapareceram da memória pública. Mauthausen, apesar de ter sido um dos campos mais letais do sistema nazista, permaneceu relativamente desconhecido fora de círculos especializados. Grossrosen, com sua vasta rede de subcampos e pedreiras mortais, tornou-se um nome quase ausente dos livros didáticos. Ravensbrück, o maior campo feminino do Reich, foi por décadas reduzido a notas de rodapé, especialmente no Ocidente. Neuengamme levou mais de meio século para ser plenamente reconhecido como local de extermínio. As razões para esse esquecimento foram múltiplas. A geopolítica teve papel central. Muitos desses campos ficaram em territórios sob controle soviético após a guerra. Seus arquivos circularam pouco no Ocidente. A narrativa foi moldada por interesses ideológicos, enfatizando a resistência comunista e minimizando outras vítimas. Houve também uma dificuldade narrativa.
Os campos de extermínio industrial, com câmaras de gás claramente identificáveis, ofereciam uma imagem compreensível do horror. Os campos de extermínio pelo trabalho eram mais difíceis de explicar. A morte vinha lentamente: fome, frio, exaustão, doenças. Não havia um único momento de assassinato, havia milhares. Para muitos historiadores e educadores, isso tornava a história menos didática, menos facilmente traduzível em símbolos. O silêncio também foi alimentado pelo trauma dos sobreviventes. Muitos simplesmente não conseguiram falar por décadas. Outros tentaram, mas encontraram descrença ou desinteresse. Em um mundo que queria reconstruir, olhar para trás parecia um fardo inconveniente. Uma sobrevivente de Ravensbrück disse em uma entrevista nos anos 1960: "Quando contei, me disseram que era melhor esquecer, que o passado não ajudava ninguém. Em alguns países falar era perigoso. Na Espanha franquista, ex-prisioneiros de Mauthausen foram silenciados politicamente. Na União Soviética, sobreviventes de campos nazistas muitas vezes foram tratados como suspeitos. Na Alemanha, a reconstrução econômica veio antes da confrontação moral plena. Os memoriais também refletiram esse silêncio. Mauthausen só se tornou um local de memória oficial em 1949, e seu museu principal só abriu décadas depois. Gross Rosen começou a ser estudado seriamente apenas nos anos 1970. Ravensbrück, durante o período da Alemanha Oriental, teve sua narrativa limitada quase exclusivamente à resistência antifascista, omitindo judeus, ciganos e vítimas dos experimentos médicos. A memória não foi apagada por acaso. Ela foi moldada, e nesse molde muitos campos ficaram fora da moldura. Mas o silêncio nunca foi completo. Ele foi desafiado lentamente, por sobreviventes persistentes, por historiadores locais, por documentos redescobertos, por vozes que se recusaram a desaparecer. O esquecimento não venceu, mas venceu por muito tempo. Quando os últimos fornos esfriaram e o arame farpado começou a enferrujar, restou uma pergunta que nenhuma libertação respondeu plenamente: como lembrar? Não apenas o que aconteceu, mas o que escolhemos lembrar e o que deixamos desaparecer. A memória do Holocausto nunca foi um espelho perfeito do passado. Ela foi construída ao longo de décadas, moldada por política, geografia, trauma e narrativa. Alguns nomes tornaram-se universais. Outros, essenciais para compreender o funcionamento completo da máquina nazista, permaneceram à margem. Mauthausen, Gross Rosen, Ravensbrück, Neuengamme não foram exceções nem notas de rodapé. Foram partes centrais de um sistema que demonstrou algo profundamente perturbador. O assassinato em massa não exige apenas câmaras de gás. Ele pode prosperar na rotina, na burocracia, no trabalho cotidiano transformado em instrumento de morte. Esses campos provaram que o extermínio pode ser administrativo, que a violência pode ser normalizada, que o mal absoluto pode vestir o uniforme da eficiência. Ao longo desta história, vimos como a máquina foi criada, expandida, integrada ao Holocausto, pressionada pela guerra e finalmente destruída. Mas também vimos algo mais difícil de encarar. Ela funcionou por tempo demais. Funcionou porque encontrou silêncio. Funcionou porque encontrou indiferença. Funcionou porque muitos acreditaram que o horror tinha limites racionais. Não tinha. Para os prisioneiros, resistir raramente significou sobreviver. Significou deixar rastros, uma fotografia escondida, um nome lembrado, uma canção sussurrada, um pedaço de pão dividido. Pequenos atos que pareciam insignificantes diante da brutalidade, mas que hoje nos permitem ouvir vozes que o sistema tentou apagar. Um sobrevivente espanhol de Mauthausen disse certa vez: "Se só lembrarmos de Auschwitz, morremos uma segunda vez." Essa frase não diminui Auschwitz, ela amplia a memória. Ela nos lembra que o Holocausto não foi um único lugar, nem um único método. Foi uma rede, uma lógica, um processo que se adaptou, se espalhou e se ocultou à vista de todos. Hoje, visitar Mauthausen é subir uma escadaria de pedra. Cada degrau lembra um corpo que caiu. Visitar Ravensbrück
É ver máquinas de costura que produziram uniformes e, ao mesmo tempo, esconderam mensagens de resistência. Em Gross Rosen, o silêncio da pedreira fala mais alto do que qualquer placa. Em Neuengamme, os espaços vazios contam a história de uma indústria construída sobre cadáveres. Lembrar desses campos não é um exercício acadêmico. É um ato de responsabilidade, porque a maior lição desta história não é apenas o que os nazistas fizeram, mas como foi possível. O sistema não começou com assassinato em massa. Começou com classificação, desumanização, trabalho forçado, linguagem burocrática e indiferença progressiva. E isso não pertence apenas ao passado. A memória rigorosa, sem atalhos, sem simplificações, sem silêncio seletivo, é a única forma de impedir que essas rotinas retornem sob novos nomes e novas justificativas. Eles quiseram que essas pessoas desaparecessem, falharam. Cada nome lembrado é uma derrota para o esquecimento. Cada história contada é uma vitória sobre o silêncio. Esta não foi a história dos campos menos importantes, foi a história dos campos esquecidos demais, e agora ela foi dita em voz alta. Fim.